primeiro momento, eu convido vocês a refletirem sobre os 5 princípios de modelos de gestão, 5 princípios que regem um modelo de gestão orientado à estratégia. Tradução, mobilização das lideranças, processo contínuo, a estratégia como uma tarefa de todos e alinhamento. Falando um pouquinho inicialmente sobre o alinhamento. O que é importante? Um alinhamento correto das estratégias, dos objetivos com as ações. E aí eu convido vocês a refletirem sobre uma competição olímpica de remo. Imaginem essa situação. Imaginem os esportistas atuando de forma descoordenada, rumo ao objetivo, mas atuando de forma descoordenada. Então esse é um princípio importantíssimo com relação ao alinhamento estratégico. Todas as pessoas, todos os envolvidos naquela organização, eles precisam estar com todas as suas ações atuando de forma coordenada, concatenada e de forma coordenada rumo ao objetivo estratégico. Uma organização, ela é praticamente desenhada para trabalhar com especializações em área. O que é isso? Por exemplo, nós temos as áreas de marketing, que tem seu modo de atuar específico, nós temos as áreas de finanças, nós temos a área de RH. Todas essas áreas, elas têm o seu modo de atuação e isso acaba contribuindo para que essas áreas virem o que chamamos de silos funcionais. É o primeiro obstáculo da estratégia. Cada um tem a sua forma de agir, a sua forma de atuar, as suas especificidades. E aí, em torno disso, o grande desafio de alinhar a estratégia é que cada um com suas especializações atuem de forma coordenada ao alinhamento. O próximo princípio é o princípio da tradução. O que significa isso? Como é que nós traduzimos a estratégia em termos operacionais? O princípio, então, da tradução, ele está ligado intimamente ao processo de transformar a estratégia em algo que possa ser entendido como maneira operacional, seja por intermédio de mapas, por intermédio de indicadores, metas ou iniciativas. O próximo princípio extremamente relevante com relação ao modelos de gestão orientado a estratégias é a capacidade de mobilização das lideranças. Então, nesse sentido, também é um grande desafio organizacional. De que forma as lideranças conseguem mobilizar suas equipes em torno do objetivo maiores, os objetivos estratégicos. Então, nesse sentido, já tenho aqui uma primeira reflexão para vocês. Como que vocês enxergam os líderes dentro da organização? Como que você se posiciona como líder da organização, se eventualmente você atua nessa posição? A sua visão é estratégica? Sua capacidade de mobilizar recursos, de fazer coalizões dentro da organização, como que ela está? Um outro aspecto importante com relação ao princípio de modelos de gestão orientado à estratégia é a capacidade de transformar a estratégia num processo contínuo. De que forma, então, a gente transforma esse processo num processo contínuo? Em áreas de suporte à estratégia, áreas que sejam capazes também de fazer a mensuração, o monitoramento e o controle das ações efetivamente. Então, fazendo um gancho com a estratégia como um processo contínuo, falando em estratégia como um processo, uma tarefa de todos. E aí você pode se perguntar, mas como que eu vou colocar todo o meu planejamento estratégico na mão de todos? Qual é o risco que eu corro com isso? Você corre o risco, de fato, de que os seus concorrentes conheçam as suas estratégias e muitas pesquisas vão discutir bastante esse tema. A recomendação que se faz nesse sentido é que escolher entre uma equipe que não sabe qual é a sua estratégia e que vai trabalhar de forma descoordenada, desalinhada e desconectada com os objetivos estratégicos, corra o risco de que transformando a estratégia como uma tarefa de todos, mesmo correndo o risco de o seu concorrente saber, entender ali qual é a sua estratégia de mercado. O grande desafio não está ali, o grande desafio está em mobilizar as equipes, em trabalhar os recursos e as competências organizacionais de modo que tudo isso não possa ser imitado, que isso seja raro, que seja de difícil imitação, difícil substituição no mercado. Então, nesse sentido, opte por transformar a estratégia como uma tarefa de todas as pessoas dentro da organização.